Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que acabou de sair uma verdadeira bomba. Algo que aconteceu em Brasília que não dá mais para esconder, viu, gente? Foi uma sequência de reviravoltas, escândalo atrás de escândalo, que pegou até os aliados de surpresa. O Supremo rachou, o Congresso virou um ringue. E a primeira-dama entrou na linha de tiro do depoimento que mudou completamente o rumo das investigações. Tudo isso, gente, começou com uma briga nos bastidores que veio à tona. Dois nomes de peso da mais alta corte que se estranharam por causa de um protagonismo político. Sim, um deles está tentando mandar mais que o outro. Já tá dando decisão polêmica atrás de decisão. E agora já tem gente falando em disputa por holofotes e influência. É isso mesmo. A coisa ficou tão feia que até quem trabalha dentro diz que o clima nunca esteve tão pesado. E segundo informações de bastidores, é um querendo ter mais poder que o outro. Vocês já imaginaram o que deve estar acontecendo, né? Mas não é só isso, não. A cereja do bolo vai vir no momento que um aliado de Bolsonaro, diretamente de Washington DC, acabou de revelar um verdadeiro escândalo envolvendo a mais alta corte do nosso Brasil. Inclusive, gente, segundo ele, briga de cachorro grande. Tem nomes importantíssimos do nosso judiciário envolvido, nomes até que vocês conhecem muito bem. E mais, seus parentes. E segundo informações, gente, é coisa de corrupção, coisa pesada mesmo, viu? E vocês vão entender através do que vai dizer esse aliado de Bolsonaro. E eu posso te garantir uma coisa: o que ele vai revelar aqui é uma verdadeira bomba, que vai mudar todo o rumo do STF e também da mais alta corte do nosso Brasil. Só para vocês terem uma ideia, se eles pudessem, gente, eles prendiam hoje esse aliado de Bolsonaro, mas eles não podem porque ele não está aqui no Brasil. E aí dá para entender, depois do que vocês virem que ele vai revelar nesse vídeo, dá para entender porque eles têm tanta raiva. Mas não é só isso não. Vocês acreditam que ainda tem um petista? Não é qualquer petista não, segundo esse deputado aliado de Bolsonaro, viu? Um petista que tem anos de PT, que revelou algo estarrecedor sobre Janja da Silva. É, gente, que vai chocar vocês. Um segredo que eles estão tentando esconder há muito tempo da primeira-dama. E segundo informações, Lula já vem há muito tempo tentando esconder isso. Mas agora vai vir à tona nesse vídeo. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo de ninguém mais e ninguém menos do que ele, advogado de defesa de Bolsonaro, Jeffrey Chiquini. Gente, assistam esse vídeo e vejam que todo o poder emana do povo. E eles estão querendo tirar isso de nós. E aqui Jeffrey Chiquini foi perfeito, como sempre. Só assistam, gente, e tente não se emocionar. Saída democrática é a anistia. Por quê? Porque a anistia é o povo retomando o poder. Isso é anistia. É o povo retomando o seu local de fala. É o povo contendo esse Estado. Estado, nós criamos você para defender os nossos direitos e não para se voltar contra o povo. O Estado que se inclina e se volta para defender os nossos direitos e não para se voltar contra o povo. O Estado que se inclina e se volta contra o povo é uma ditadura. O Brasil vive uma situação sui generis. É a primeira tirania e ditadura da história do mundo feita pelo judiciário. É a primeira ditadura do mundo do judiciário. Não somos uma ditadura do executivo, não somos uma ditadura militar, somos uma ditadura de 11 togados, que não foram eleitos por vocês. Paulo Eduardo Martins, nunca profetize nada de ruim na minha vida. Por favor. A gente sustenta esses 11 togados.
O Congresso Nacional custa 4 milhões de reais por dia para abrir a porta. O que esses canalhas estão entregando para vocês? Covardes, vendidos, corruptos. Vocês vão retomar o poder de novo quando? Precisamos virar a Coreia do Norte para que o povo se levante de novo? Cadê? Cadê a força? Cadê a união? A anistia é a única solução para a retomada do Estado democrático de direito. Não é brincadeira. Não admitam que nenhum comunista, que nenhum socialista digam sem anistia. Porque esses comunistas criminosos de verdade foram anistiados e hoje estão no poder. É importante que todos saibam disso. Não está havendo uma interferência na soberania. Eu estou vendo muita gente da esquerda com esse argumento. Que nós, da direita, estamos pedindo para que os Estados Unidos intervenha no nosso país, na nossa legislação. Nada disso. Acontece que o Brasil se comprometeu em tratados e convenções internacionais a respeitar os direitos humanos. O Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais no Ocidente, que devem respeitar direitos humanos. E o que está nitidamente acontecendo é que o Brasil está descumprindo tratados e convenções internacionais que se comprometeu a cumprir. Os Estados Unidos estão certíssimos. O governo Trump está certíssimo em respeitar a soberania nacional brasileira, mas atacar o tirano. Veja, em momento algum, os Estados Unidos interveio na nossa soberania. Veja como os Estados Unidos é uma democracia sólida. Então esse argumento da esquerda cai por terra. Os Estados Unidos não está preocupado com a legislação brasileira. Os Estados Unidos está preocupado com as legislações internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. O governo Trump, no seu CPF, Donald Trump, ele entra com uma ação no CPF do Alexandre de Moraes. É CPF para CPF. O Trump não utilizou o seu mandato e o governo americano contra o Alexandre de Moraes ou contra a soberania brasileira. E quando o governo americano vai cancelar o visto do Alexandre de Moraes, e um passarinho me contou que o visto já foi, tá? Só não divulgaram ainda, mas já foi. Isso é uma sanção do governo americano no seu território. Isso é respeito à soberania daquele país. O visto é daquele país. Não pode o Brasil, por meio do Itamaraty, de qualquer forma, questionar o poder ou a soberania americana de decidir quem entra naquele território ou não, sendo uma autoridade ou não. O governo americano não quer aquela pessoa em seu território, porque é uma pessoa que viola suas leis nacionais e leis internacionais que os Estados Unidos se comprometeu a cumprir. Ponto final. Isso daqui não há violação à soberania brasileira. Os Estados Unidos não está ameaçando o Brasil com sanções. Então, pelo amor de Deus, não saiam em defesa de um CPF colocando a nossa nação em um risco diplomático internacional. Olha o risco dessa decisão do Itamaraty. Em momento algum, os Estados Unidos se coloca contra o Brasil. E o Brasil quer se colocar contra a maior nação e a maior economia do mundo. Quer se unir ao Maduro, a Nicarágua, a Cuba. Isso é crime de responsabilidade. Colocar o Brasil em uma situação de risco internacional. Mais um crime de responsabilidade desse inconsequente, desse Lula. Cadê o Senado Federal? Cadê o Senado Federal para instaurar um processo de impeachment contra o Lula por responsabilidade dessa fala? Risco iminente de colocar o Brasil em estado de guerra diplomática. Isso é crime de responsabilidade. Então, o argumento é esse, pessoal. O argumento é esse. Os Estados Unidos têm a soberania para decidir quem tem visto e quem não tem. É disso que se trata. É disso que se trata. Mas, gente, antes de eu trazer para vocês esse vídeo de aliado de Bolsonaro, que está lá em Washington, D.C., que realmente vai surpreender vocês, igual disse ele, CPF para CPF, briga de cachorro grande é o que vocês vão ver agora. Porque, segundo informações, gente, esse vídeo, eles estão furiosos, principalmente dentro do STF. Mas antes de eu trazer esse vídeo para vocês, eu gostaria que vocês vissem o racha que está acontecendo dentro do PT por causa da primeira-dama Janja. Olhem isso! E logo depois, não percam, revelações bombásticas que vai mudar tudo, envolvendo nomes importantes da mais alta corte do nosso Brasil. Parentes envolvido com coisas pesadas. Já já!
Vem cá, deixa eu contar um segredo pra você, que isso aqui é bastidor do bastidor, tá? Segredo. Inclusive, para proteger essa pessoa, eu não vou nem falar o nome dela, mas essa semana eu estava conversando com um deputado muito respeitado do PT. Um deputado que já está no PT há, sei lá, 30, 40 anos, está no seu sexto mandato, sexto ou sétimo, não vou ser muito específico, senão o PT vai descobrir quem é. Mas é um deputado respeitado no PT e no Congresso, porque é um deputado, assim, apesar de ser do PT, ele é um cara sensato, ele é um cara que dá para conversar. E aí eu tava conversando com esse cara e falei sobre a Janja. Falei assim, cara, e a Janja, hein? A gente tem que agradecer pela Janja. A oposição, a Janja é a nossa principal campeã ali. O deputado baixa a cabeça assim e fala, por favor, tipo assim, fala disso na comissão, reclama dela, porque o Lula tem que entender o que está acontecendo. Resumindo, o PT odeia a Janja. Eu não estou exagerando, tá? Os deputados do PT têm pavor da Janja. A Janja tá na cabeça deles. O problema não é o Lula, porque o Lula é sempre maravilhoso, o Lula é perfeito. Na cabeça deles, quem está destruindo o governo é a Janja. Só que eles não podem falar nada porque ela é a primeira-dama, casada com o líder deles, então eles ficam em silêncio. Mas quando eles não estão perto, eles detonam essa mulher. E aí a Janja fez a viagem para a China, passa uma vergonha no Brasil, uma vergonha diplomática, interferindo na reunião para falar. É isso, gente. Vocês sabiam? Mas o que vai chocar vocês mesmo é o que eu vou trazer agora. Prestem atenção no que disse esse aliado de Bolsonaro diretamente de Washington, D.C. Briga de cachorro grande. Olha, gente, tem nomes importantes envolvidos aqui, viu? Já vai começar com um. Ó, só prestem atenção. Vamos trazer uma notícia que envolve o pseudo-juiz. Vejam essa matéria, que é da Folha de São Paulo, disponível no site do Paulo Figueiredo Show também. Disputa bilionária, não é só o Lula que mete a mão em bilhão, não. Disputa bilionária mobiliza parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa reportagem é sobre uma briga de cachorro grande. De um lado está o Walter Faria, que é o dono do grupo Petrópolis, dono das cervejas Itaipava e Petra. Do outro está o Renato Mazzucchelli e Rui Delgaizo, que brigam desde 2019 pelo controle da Incopa, uma empresa paranaense de produção de derivados de soja que está em recuperação judicial desde 2013 e cujos créditos de recuperação foram estimados em mais de 3,3 bilhões de reais. Atualmente, a Incopa é administrada pelo Grupo Petrópolis, que já obteve algumas decisões favoráveis tanto em Brasília quanto no Paraná. E é aqui que a coisa começa a ficar boa. A família do ministro Gilmar Mendes tem representantes dos dois lados da briga. Em setembro do ano passado, a Laura Schertel Ferreira Mendes, filha do Gilmarzão, foi incluída como uma das advogadas do Grupo Petrópolis no processo que tramita no STJ. Curiosamente, um mês depois, ela deixa o caso e em seu lugar entram Maria da Conceição Sabo Mendes e Pedro Anísio Sabo Mendes, filhos do juiz federal Ítalo Mendes, que já foi presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e é nada mais, nada menos do que primo do Gilmar Mendes. Só que aqui já temos 3 famílias, só aqui nós já temos 3 familiares do Gilmar Mendes envolvidos. Mas, não acabou, não. A Maria Carolina Feitosa Tarelho, enteada do Gilmar, e a Guiomar Mendes, esposa, também fizeram parte da equipe de advogados do Grupo Petrópolis. Mas essa família deve ser pica dos tribunais. Uma coisa impressionante. Mas calma, que eu não quero ser injusto com o Gilmar. Não vou parar na família dele. Porque, além disso, o Grupo Petrópolis tem como advogados no processo a Karine Nunes Marques, irmã do Cássio Nunes Marques. E Até o Cássio, hein? Viviane de Barci Moraes, esposa do pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Além de Luiz Felipe Salomão Filho de, porra, se vocês errarem essa,
filho do Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ. Esse é o time do Grupo Petrópolis. Mas, representando no corner azul, do outro lado, tem também o Grupo Crown. E se a defesa do Grupo Petrópolis estava cheia de parentes dos ministros do Supremo, como está o Grupo Crown? Fazem parte da defesa da Crown a Guiomar Mendes, que tinha sido a advogada do Grupo Petrópolis. E a filha Daniele, que é irmã da Maria Carolina, também advogada do Grupo Petrópolis. Mas calma, que para fechar com chave de ouro, nós temos ainda na defesa da Crown a Valesca Zanin, que é a esposa do Carlos Zanin. E eu, obviamente, não preciso falar que esse processo vai acabar no Supremo Tribunal Federal para que os ministros analisem. E aí, eu quero ver se eles vão se declarar suspeitos ou não. Né? Olha, não, porque eles já decidiram que não precisam se declarar suspeitos nesse caso. A Folha de São Paulo, palmas para a Folha de São Paulo, fez esse gráfico excelente que facilita a visualização da coisa toda, para aqueles que gostam de gráfico. Cada bolinha e linha dessas que vocês estão vendo no gráfico representam a ligação de uma pessoa envolvida com o ministro do Supremo Tribunal Federal, além do ministro Luiz Felipe Salomão do STJ. E em um Brasil de pseudo-juízes, é isso aí que vira o Poder Judiciário. Um balcão de negócio, onde quem tem dinheiro contrata os parentes dos juízes que vão julgar. E muitas vezes são extorquidos por esses escritórios. Eu conheço empresários que não querem se identificar, que dizem o seguinte: cara, eu tive uma ação que podia parar no STF, eu recebi uma ligação de uma advogada parente de um ministro, não vou expor aqui quem é ainda, e imediatamente dizendo, olha, é importante que esse caso aí, poxa, você analise bem, porque pode parar no Supremo Tribunal Federal. Mas eu posso fazer aqui um parecer. Sabe quanto cobrou a moça, a grande, a brilhante, a Ronaldinha do direito? 1 milhão por um parecer. Por um parecer. Eu não vou dizer nem quem é, mas é uma pessoa conhecida pela sua arrogância, por mandar praticamente jagunço em cima dela, das pessoas que forem. E se existisse outra versão de você? Mesma infância, mesmas lembranças, mas com escolha... Absolutamente incrível. Agora, é isso que explica um pseudo-juiz que ganha mais ou menos $5 mil por mês, tá usando um relógio Patek Philippe de $500 mil. É isso que explica. E entendam, nos próximos dias, o que é muito provável, segundo Marco Rubio, é que o Alexandre de Moraes seja sancionado através da Lei Magnitsky. Mas não pensem que esta reportagem, várias outras e uma investigação própria, não tenham levantado de onde vem o dinheiro dos ministros. Todos eles. Não todos. Justiça seja feita. Tem que tirar aqui. Justiça seja feita. O André Mendonça não faz esse tipo de coisa. Acho que a Carmen Lúcia também não. O Fachin, o Dino, eu não sei. Eu confesso que eu não vi. Mas esses todos aí, e mais, estão todos sendo mapeados. E aí, é isso que eu estou dizendo. Se a gente tiver que queimar a floresta inteira para pegar o vilão, o pseudo-juiz, a gente vai pegar. A gente vai queimar. Pode ter certeza. E aí eu não sei se o Brasil vai entrar num processo de acomodação ou se a gente vai queimar a floresta inteira. Mas isso aí vocês vão ouvir mais vindo aqui dos Estados Unidos num futuro breve. O Trump voltou. Isso já deve... Gente, vocês viram quanta sujeira por trás disso tudo? Então, quem tem dinheiro contrata os parentes do ministro, que provavelmente
vão ganhar a causa, né? Seria isso, mas eles não podem se julgar impedidos, como fizeram no caso de Bolsonaro, então agora eles podem fazer tudo. A que ponto chegou o nosso Brasil? O problema disso tudo é que lá nos Estados Unidos eles estão investigando de onde está vindo o dinheiro dos ministros e foi descoberto que está vindo desses escritórios de advocacia, desses acordos entre eles. E aí, gente, quem achou que era só Alexandre de Moraes que ia ficar na lei das sanções de Trump está muito enganado. A investigação está grande, segundo Paulo Figueiredo, segundo informações, vai ter muito peixe grande que vai perder a sua oportunidade de ir nos Estados Unidos, de usar cartão, de comprar na Shein e muito mais. E quem sabe se não se estende até mesmo a Lula e a primeira-dama, né? Caso eles venham a se intrometer. Apesar que eu acho que Lula não vai se intrometer nisso não. Se necessário for, ele entrega a cabeça de bandeja. E agora, olhem essa notícia. Ciro Gomes escolheu ser aliado prioritário do bolsonarismo, diz Eumano de Freitas. Ou seja, mais um que está do lado da direita. Eles já perceberam, né, gente? Para o PT e para a esquerda já era. Então vamos aliar com quem vai ter votos. Vale lembrar que 2026 é logo ali. Se tem uma coisa que eles gostam, é de eleger e se reeleger, né? E já entenderam que ficar perto de Lula é decadência. Principalmente por causa de Janja, né? O governo do Ceará, Eumano de Freitas, disse que entrevista ao programa Canal Livre da TV Bandeirantes que o ex-ministro Ciro Gomes do PDT, aspas, escolheu ser aliado prioritário do bolsonarismo. Eumano disse não ser possível uma aliança com Ciro, porque o ex-ministro e ex-governador preferiu se aliar com políticos mais ligados ao bolsonarismo do que ao PT. Anunciando o apoio ao senador Bolsonaro do Ceará, Alcides Fernandes, para talvez ter em troca apoio do bolsonarismo, a quem ele apoia para o governo do estado, lamento muito a trajetória dele, não merecia isso, fecham aspas, disse o petista. Questionado sobre entrever entre Ciro e Cid Gomes, Eumano disse que espera que os dois irmãos se entendam. Ciro e Cid se distanciaram por divergências políticas. Cid se desfiliou do PDT e se filiou ao PSB por causa disso. Aspas, do ponto de vista familiar, espero que os irmãos se entendam. Pelo que sei, eles têm buscado conversa politicamente. Minha relação com o Cid é muito boa. Ele tem reafirmado que apoia a nossa possível candidatura à reeleição. Eu o conheço há anos. E ele tem muita palavra, tenho a tranquilidade de que estaremos juntos. Fecham aspas, declarou ele. Até mesmo aqueles que apoiavam a esquerda já se cansaram, estão pulando do barco. E falando em pulando do barco... Olhem isso, gente. Governo Lula quer agência como xerife das plataformas digitais. É isso mesmo que vocês escutaram. Estamos vivendo o quê? Uma democracia ou uma ditadura? Porque o que parece aqui, ministros divergem sobre extensão de poderes para monitorar as redes sociais. O governo Lula definiu uma reunião com participação de 9 ministros na quinta-feira, dia 22, que a Agência Nacional de Proteção de Dados, ANPD, deverá liderar a fiscalização das plataformas digitais com poderes para aplicar multas e bloquear redes em caso de descumprimento de ordens de remoção de conteúdo. Ou seja, não pode falar do governo, né? O governo está acabando com o Brasil. Janja, vocês viram, até dentro do PT ninguém suporta ela. Eles falam em regulamentar as redes sociais, querem censurar, calar o povo, trazer para o Brasil uma censura como na China, mas não se pode falar do governo. É isso, é por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. E quem explica isso muito bem é ela, Michele Bolsonaro. Chega a verdade até o povo, porque chega a verdade. E nós precisamos nos fortalecer nisso. Nós precisamos nos posicionar. Porque a verdade, ela sempre vai prevalecer. Ela sempre vai fluir. Por um ano eu fui acusada de ter furtado 261 móveis do Alvorada. Como que eu levei 261 móveis do Alvorada? Mas isso tudo vocês veem que é mentira. É uma articulação para poder usar o dinheiro público sem licitação. Para poder viver do jeito que eles gostam. Porque eles são capitalistas travestidos de socialistas. Eles amam o que o capitalismo pode oferecer. E eu falo para vocês porque eu morei lá dentro. O povo gosta do que é bom.
Pobreza, escravidão para o povo simples, mas para eles o melhor. As marcas, o descaso com o dinheiro público. A cama estava no depósito de número 5. E quando a dona primeira-dama começou a me acusar, eu fiz uma sequência de stories falando aonde estavam os móveis. Como que sumiram 261 móveis e nada aconteceu? Cadê o funcionário preso? Cadê o funcionário exigindo um direito de resposta? Não exigiu porque tudo estava lá. Só que a minha reputação foi assassinada por 1 ano. E não adianta, porque eu só posso crer que esse povo da extrema esquerda é doente. Eles são doentes. Eles acreditam na própria mentira e passam com propriedade. Porque nós sabemos que é assim, promessas fantasiosas, e eles acreditam, o Brasil está afundando, mas para eles o Brasil está subindo. Só que Bolsonaro provou para o Brasil que se fechar a torneira da corrupção sobra dinheiro sim para fazer, porque nós fizemos muito. Eu falo para vocês, quantas coisas nós fizemos. Claro que em 4 anos era apenas da faxina. Mas eu pude ver, com as minhas mamães raras, com as minhas mamães atípicas, não tinha tratamento de alto custo para as crianças. Uma vez eu perguntei para a ministra Damares, falei, Damares, por que que não tem política para essas crianças? Michele, porque em outros governos, esse tema ele era caro. Eu falei, pois a partir de hoje esse tema vai ser caro ao nosso coração e nós vamos trabalhar. E com respeito, a gente conseguiu colocar a medicação de alto custo para AME tipo 1 no SUS. Quem quer faz. Quem quer faz. E se fechar a torneira da corrupção, vai sobrar e você vai conseguir realizar. É isso, gente. Por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. E agora, olhem essa notícia. Fux pede vista e suspende julgamento do 8/1. Sim, 4 processos ficaram parados. Defesa de um dos manifestantes diz que ele perdeu a visão do olho esquerdo em virtude da catarata. Na quinta-feira, dia 22, o ministro Luiz Fux, mais uma vez, acabou com a farra do STF do ministro Alexandre de Moraes. Ele pediu vista e suspendeu 4 julgamentos do 8 de janeiro. A sessão, que começou há 7 dias no plenário virtual, deveria ter se encerrado ontem. Apesar do ato de Fux, já a maioria, a primeira turma, pela condenação do manifestante Cristiane Angélica Dumont Araújo, Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, Roberto Rosendo e João Martinho de Oliveira, de 14 anos de prisão. Fux agora terá 90 dias para se manifestar. Os 4 réus estão sendo julgados por um colegiado composto de 5 integrantes. Vejam bem, gente. É a primeira turma e todos eles liderados pelo ministro Alexandre de Moraes. Vocês acham mesmo que eles vão votar contra? É sempre o Fux que diverge de alguma coisa. Porque os outros vão tudo atrás de Moraes. É por isso que eles insistiram tanto na primeira turma. Porque eles já queriam condenar essas pessoas. Porque a verdade é que ele não pode que essas pessoas venham a falar o que elas viram naquele dia. O maior medo deles da anistia é isso. Vocês já imaginaram essas pessoas podendo falar nas televisões, nos jornais, nas redes sociais, o que aconteceu de verdade? Este é o maior pesadelo deles. E aí cairia toda a farsa. E eles não conseguiriam tirar Bolsonaro. Porque o maior medo deles é de Bolsonaro, principalmente porque Bolsonaro está ganhando em todas as pesquisas. E eles sabem, se Bolsonaro ganhar metade do Senado e metade da Câmara, e como vocês podem ver, até aqueles que eram do PT estão do lado do Bolsonaro, gente, ele muda esse Brasil. A começar pela torneira da corrupção e pelo impeachment dos ministros. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixe aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu moro no interior de São Paulo, Taubaté, e me chamo Renata. Muito obrigada a todos. Até um próximo vídeo.